que é interpretado. Okay? Darwin escreve: olha, a ardilidade da maioria de nossos movimentos expressivos explica por que os nascidos cegos os exibem tão bem quanto os que têm visão. E aí isso foi feito muito mais tarde pelo Arbusfeld. Foram feitas filmagens de crianças, infelizmente, nascidas surdas e cegas, sem contato, pelo qual elas poderiam aprender a expressar uma certa expressão. E você vê que a criança, você reconhece o sorriso, aqui você reconhece o choro, certo? Tem um ponto. Quem conhece uma pessoa cega sabe que o rosto não é tão expressivo quanto o rosto de uma pessoa que vê. E por que vocês acham que não sei? Tem um aprendizado e ela não enxerga os teus movimentos. Ela não é capaz de responder a você. A gente viu que existe esse diálogo emocional. E o cego, ele não consegue ver quando você está sorrindo. Então, mas de qualquer maneira existe, há uma pesquisa recente, o Matsumoto, he compared the facial expressions of sighted and blind judo athletes at the Summer Olympics. Ele pegou um número enorme de atletas de judô nas Paralimpíadas e nas Olimpíadas. Ele fotografou no momento da vitória e no momento da derrota, certo? E ele encontra uma impressionante semelhança entre o cego quando chora e o que vê também. Portanto, tudo isso eu acho que confirma um pouco a ideia que nós temos, não é fixo, não é eterno, não é absoluto, não é. Nós temos uma maneira de expressar, programas de expressão que são típicos da nossa natureza. Sobre a cultura, esse é o questionário que Darwin passava. Eu não vou apresentar todo, mas só vou apresentar algumas Is the head nodded vertically in affirmation and shaken laterally in negation? Então ele pergunta coisas para os seus informantes em vários lugares do mundo. Então ele faz uma pesquisa antropológica e ele pergunta se as pessoas choram quando estão alegres, se elas fazem não assim e sim assim, se elas, querendo dizer, chega de falar, elas fazem ele chega ao detalhe, né? Se as pessoas que estão chateadas fazem assim, um pouco assim, né? Enfim, fiquei ansioso, escreve Darwin, fiquei ansioso para saber se as lágrimas acompanhavam as gargalhadas na maioria das raças humanas, e soube por meus colaboradores que isso realmente acontece. As mulheres de uma tribo selvagem de Himalaios, na península de Malaca, derramam lágrimas quando riem muito. Os aborígenes da Austrália expressam suas emoções livremente. Eles pulam e batem palmas de alegria e muitas vezes curvam de tanto rir. E ele escreve, ela está aqui, eu não vou ler. Ele conta que na Terra do Fogo, uma vez, ele quer contar como as emoções se expressam em condições diferentes, dependendo da cultura. Ele disse que ele estava comendo uma carne meio mole, que ele tinha de conserva, e chegou o nativo, chegou lá e olhou para ele com muito nojo. Como é que alguém podia comer uma coisa dessas, né? E aí o nativo quis tocar naquela carne. E quando ele botou o dedo, foi o Darwin que ficou com nojo total. Ele te mostra como é curioso. Quer dizer, a emoção é uma linguagem, mas ela pode se expressar de maneiras diferentes, né? Agora, aqui eu estou colocando isso
para lembrar que é muito importante lembrar que Darwin nunca coloca como em segundo plano o determinante cultural. Ele sabia muito bem que a cultura é um fator importante no comportamento dos seres humanos. Então, vejam essa frase. Opa! Os ingleses demonstram muito menos as suas emoções do que os homens da maioria dos outros países da Europa. E encolhem os seus ombros com frequência e energia bem menores do que os franceses e os italianos. Ele estava absolutamente sabendo que as emoções se expressam com nuances diferentes e de maneiras diferentes em lugares diferentes. Certo? Importante lembrar isso. E eu vou, aqui eu trouxe um cartoon, só para falar um pouco da questão da cultura. São duas tartarugas das Ilhas Galápagos. São essas. E uma diz para a outra, ela vê um cientista chegando com máquinas de videotape e gravadores e tudo isso. E elas dizem assim: desde o tempo em que o jovem Darwin esteve, a espécie deles evoluiu bastante. Mas não é uma evolução genética necessariamente, mas é a evolução da cultura, certo? Então aqui são estudos clássicos que o Ekman fez para confirmar essa ideia de que existe transculturalidade da emoção. Então ele foi entre os indígenas da Nova Guiné, entre uma tribo chamada Fore, e ele disse para um deles, o intérprete disse: escuta, teu amigo que você gosta muito chegou, que cara você faz? Teu amigo que você não vê há muito tempo, e a cara que ele fez foi essa. Ele disse: você perdeu teu filho, infelizmente teve um acidente e teu filho morreu. Que cara você faz? Ele disse: você está com muita raiva, você vai bater no cara. Que cara você faz? E disse: um porco caiu na frente da sua casa. E que cara você faz? Ele ficou, sei lá, dias apodrecendo. Que cara você faz? Ele faz essa cara. Enfim, essa é uma ideia. Eberstadt foi em várias culturas e mostrou que em todas elas, e muitas delas, quando você encontra uma pessoa com a qual você tem uma certa simpatia, você faz assim, ao mesmo tempo que você sorri, você levanta a sobrancelha. Então ele foi filmar isso em um monte de lugar. Ok? Agora, vocês têm que levantar a sobrancelha. A surpresa de alguns estudos recentes mostram que há diferenças, há variações culturais nítidas entre culturas diferentes. Esse aqui compara japoneses e norte-americanos com a maneira como elas concebem as emoções. Eu não vou falar muito tempo disso, só vou dizer que é curioso. Isso é um artigo muito recente, acaba de ser publicado. Então ele acha que a cultura japonesa é mais de partilhar isso, no sentido de que a emoção é um fenômeno que ocorre entre várias pessoas. E que, enquanto que no caso da cultura norte-americana, a emoção é concebida mais como um fato pessoal. É algo que eu sinto, não é necessariamente algo que... Enfim, por exemplo, se você mostra aqui são também times olímpicos, e se você pergunta a emoção desta pessoa, ela está aqui no meio do grupo, e aqui ela está sozinha. Essa mesma pessoa aqui, essa mesma ideia, ocorre no caso japonês. Ela é apresentada sozinha e apresentada no meio do grupo. O curioso é que o japonês se expressa a respeito de emoções mais nessa situação do que nessa. Enquanto que é o oposto, no caso